Olá, pessoal! Hoje vamos fazer simetria de figura e pontos no plano cartesiano. Vamos ver se é difícil? Vamos lá! Gente, o melhor jeito de aprender é na prática, vendo uma questão, certo? Como fazer a simetria dessa figura no plano cartesiano, como fazer a simetria do ponto. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo, ó. Desenhe os triângulos simétricos ao triângulo ABC em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação à origem, certo? Ok, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho aqui um triângulo ABC e ele quer que eu faça uma simetria em relação ao eixo X. Vamos entender? O eixo X é esse aqui, ó, eixo X, e esse aqui é o eixo Y, certo? Então ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu faça uma simetria em relação ao eixo X. Então, o X está aqui. Então ele quer que eu faça como se fosse um espelho desse triângulo aqui, certo? E aí, professor, como é que eu faço isso? Vamos fazer já já. Outra coisa que ele pede é a simetria em relação ao eixo Y. Ó, o Y está aqui, certo? Então ele quer que você considere o Y como se fosse um espelho. Você vai fazer o quê? Uma simetria aqui, ó. Tá vendo? Em relação ao eixo Y, ok? E em relação à origem? A origem é aqui, né, pessoal? Ele quer que você faça uma simetria assim, ó, na diagonal. Aqui, tá vendo? Então, aqui é uma simetria em relação ao eixo X, certo? Daqui para cá. Em relação ao eixo Y, daqui para cá. E em relação à origem, daqui para cá. E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Sem enrolação, ó. Vamos fazer lá. Professor, primeira coisa, eu vou pegar aqui os pontos, certo? Que pontos? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Gente, quem é o ponto A? O ponto A é esse aqui, ó. O ponto A, qual é o X dele? O X é 4, tá vendo? E o Y é 3. Então, tem o primeiro ponto. Vou escrever aqui, ó. O ponto A é um ponto menos 4, se eu falei 4, desculpa, menos 4 no X e 3 no Y, certo? Beleza. E o ponto B? O ponto B é 4 aqui no X, tá vendo? Ó, menos 4 no X e 1 no Y. Então, o ponto B, ó, sempre o X na frente, ó, menos 4, certo? Menos 4 e 1, menos 4 e 1, certo? E o ponto C, para terminar, professor? O ponto C, ele é o ponto, ó, tá aqui, ó, escrito, tá vendo? No X ele é menos 1 e no Y ele é 1. Então, C é menos 1, 1, primeiro X, certo? Depois Y. Então, C, menos 1, 1. Ok, beleza. Para que você pegou os pontos, professor? Para a gente poder facilitar aqui a simetria. Como assim? A simetria, ó, em relação ao X, é botar para cá. É fazer esse triângulo vir para cá simetricamente. Mas como é que eu faço isso? Como eu estou fazendo simetria em relação ao eixo X, eu vou trocar os valores de Y, certo? Como assim, professor? Trocar não. Colocar o oposto. Não estou entendendo, professor, mas vamos entender agora. Ó. Como é que eu vou fazer? Prestem atenção. Ó. A simetria em relação ao eixo X, eu vou fazer esse ponto virar o ponto ABCD, ABC, aí botar D, E, certo? E o ponto F aqui, certo? Ó, presta atenção. Vou fazer o simétrico desses pontos em relação ao eixo X. Ó, como é que eu faço? Eu mantenho o X normal, menos 4, tá vendo, ó? O X aqui é quanto? Menos 4. O X aqui é quanto? Menos 1, ó, menos 1. E aí, eu inverto o sinal, eu coloco o sinal oposto do Y. Aqui não é 3 positivo? Então, vem para cá 3 negativo. Professor, se ele fosse negativo, virar positivo, certo? Aqui não é mais 1, fica menos 1. Aqui não é mais 1, fica menos 1, certo? Então, para fazer o simétrico em relação ao eixo X, eu mudo o sinal dos pontos, certo? Nas coordenadas Y, certo? A X eu mantenho do jeito que ela for. Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo. E agora é só fazer os pontos, pessoal. O primeiro ponto é o D. Menos 4 no X, menos 3 no Y. Menos 4, menos 3. Vamos lá fazer? Então, vamos aqui colocar. Menos 4, menos 3. Ó. Menos 4 no X, ó. E menos 3 no Y, certo? Esse primeiro ponto que a gente vai botar aqui, ó. Não vai ficar perfeito, mas... Aqui, ó, mais ou menos aqui, certo? Vamos botar o pontinho dele aqui, ó. Cadê minha caneta? Tá aqui. Ponto D, certo? O outro ponto é qual, professor? Menos 4, menos 1, ó. Menos 4, menos 1. Menos 4 no X, menos 1 no Y, certo? Ó, fazendo grafite aqui, ó.
certo? Menos 4 no x, menos 1 no y, x e y, certo? E o menos 1, menos 1. Vamos fazer menos 1, menos 1, ó. Menos 1, esse é fácil mais, ó. Menos 1 no x, menos 1 no y. É aqui, ó. Então tá aqui os pontos, ó. O ponto D, E e F. Certo, pessoal? Esse ponto D é o simétrico de A, o ponto E é o simétrico de B e o F é o simétrico de C, certo? E agora? Agora eu formei aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Formei meu triângulo, certo? Só ligar esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Ó, que legal. Tentar fazer o mais reto possível, certo? Pronto. Esse triângulo é o triângulo simétrico pelo eixo do X, certo? Vou pintar aqui para ver se fica legal, certo? Qualquer coisa, ó, eu acelero um pouco a imagem para não demorar, ó. Eu cortei aqui um pouco, certo? A filmagem. Cortei um pouco aqui da filmagem para não perder muito tempo aqui, ó. Pintei o melhor que eu pude, certo? Nesse pouco tempo. Beleza. Então, esse aqui é o simétrico em relação ao eixo X. Professor, agora em relação ao eixo Y. Vamos lá. Agora, em relação ao eixo Y. Vamos lá, fazer de verde aqui, ó. Em relação ao eixo Y, vamos pegar mais 3 pontos, ó. Mais 3 pontos. Aqui A, B, C, D, E, F, G, H e o I, certo? E aí, professor, quais seriam esses pontos? Agora, em relação ao eixo Y, a gente vai fazer o quê? Como se fosse o quê? Aqui um espelho Y e a imagem do espelho aqui, ó. Nesse primeiro quadrante, certo? E aí? Lembra que quando eu fiz em relação ao X, eu troquei o sinal do Y? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou trocar o do X e manter o do Y normal, ó. Tá vendo? Aqui dá o ponto A, B, C. Vou fazer o simétrico no Y. Então, eu mantenho o Y e troco o sinal do X, ó. Aqui é menos 4, menos 4, menos 1. Então, vai ficar mais 4 e mais 1, ó. Troquei o sinal desse. E o Y, professor, deixa normal. Aqui é 3, 1 e 1. Então, boto 3, certo? 1 e 1, certo? Então, eu troco o sinal do X e mantenho o Y do jeito que ele é, certo? Tranquilo? Então, esse ponto G é o simétrico de A em relação ao Y e assim sucessivamente. O, né, H e o B e o I e o C, certo? Vamos fazer aqui, ó. O primeiro ponto é o 3, o 4, 3. Então, 4 no X. 4 no X, ó. 3 no Y. Então, vamos lá. Primeiro pontinho aqui, certo? É o ponto G. Ponto G, certo? O H é 4, 1, ó. 4, 1. Então, 4 no X, 1 no Y. O 4 já tá aqui, ó. No 1 do Y aqui, ó. Vamos lá, vamos puxar. Ó, tocou aqui, ó. Outro ponto, tá vendo? O ponto H, certo? E o último é o 1, 1, certo? 1, 1. Então, 1 no X, 1 no Y, tá aqui o ponto, ó. Tá vendo? E tá aqui o meu outro triângulo, certo? Agora esse outro triângulo, eu vou juntar aqui, ó. Vou fazer ele bonitinho, ligar aqui os vértices, certo? Ó. Tá vendo, ó? Pá, pá. E aqui, ó. Fechou aqui, tá vendo? Agora, esse triângulo, ó, é simétrico em relação a esse, certo? Agora, é simétrico em relação ao eixo do Y. Deixa eu pintar aqui de verde para ficar legal, certo? Vou acelerar aqui. Vou cortar uma parte dessa pintura para não ficar muito tempo aí, certo? Para não gastar muito tempo no vídeo. Pronto, terminando aqui de pintar, certo? Ficou mais ou menos pintado, melhor que eu pude, nesse pouquinho tempo, tá vendo? Então, o triângulo verde, certo, pessoal? E agora? Agora ele quer o simétrico, ó. Fiz o simétrico em relação ao X, é o roxo. Em relação ao Y, é o verde. Já ensinei como é que faz. Professor, em relação à origem? A origem é aqui, ó. Eu tenho que fazer o simétrico dele aqui. Aí eu troco todos os sinais. Agora eu vou trocar o quê? Todos os sinais. Vamos lá? Vamos fazer, ó. Vou chamar aqui X, Y e W, certo? Os pontos X, Y e W. W é trocando todos os sinais. Por exemplo, aqui vou trocar o sinal do X e do Y. Então aqui não é menos 4, fica mais 4. Aqui não é menos 4, fica mais 4. Menos 1, fica mais 1. Ok, professor. Troquei o sinal de todo mundo. E agora, o Y também, ó. Aqui, né, mais 3, mais 1 e mais 1. Então fica menos 3.
menos 1 e menos 1. Troquei o sinal do x e do y. Para fazer o simétrico, é só trocar o sinal de todos, certo? De todos, o x e o y, de todos esses pontos, certo? Então, ó, troquei tudinho. Todo mundo estava negativo ficou positivo, quem estava positivo ficou negativo, e aí eu vou fazer esses pontos x, y e w. Vamos lá? Ó, o x, 4 menos 3, ó, 4 no x, ó, 4 aqui no x, menos 3 no y. E aqui está o ponto, ó. Primeiro ponto, ó, um ponto x, certo? O y, 4 e menos 1, 4 no x, menos 1 no y. Aqui, ó, 4 no x, menos 1 no y. Ah, professor, ainda tenho dificuldade em plano cartesiano. Então assista meu vídeo também sobre plano cartesiano, certo? Dessa questão dos pontos, você ainda tem dificuldade de marcar, que é o ponto y, ok? E para terminar, o w, 1 menos 1, 1 no x, menos 1 no y, certo? Ó, aqui, ó, aqui eu faço o triângulo, ó, só juntar esses pontos aqui, ó, que são os vértices do triângulo, ok? Tô fazendo o mais rápido, não, o mais reto que eu posso, certo? Tenho um pouco de dificuldade, eu sou canhoto, né? Me perdoem. Mas tá aqui o triângulo, certo? Vou pintar agora de vermelho, vou pintar de vermelho, vou acelerar um pouquinho. Tentando aqui fazer o melhor que eu posso, ó, terminando de pintar, certo? Só para ficar bonitinho. E tá aqui os simétricos, certo, pessoal? Simétrico em relação ao y, simétrico em relação ao x e simétrico em relação à origem, certo, pessoal? Expliquei aqui, ó. Qualquer coisa, dá uma olhadinha de novo, se ficou com dúvida de como é que faz, certo? Se gostou, curte, compartilha, comenta, manda aí no grupo do WhatsApp dos seus amigos e até uma próxima.